Bom, primeiro eu preciso discordar de você quando você acha que hormônios dão às mulheres e aos homens características mais historicamente associadas à masculinidade ou à feminilidade. Eu acho que isso é verdade, mas você tem que levar em consideração inúmeros outros fatores, como, por exemplo, personalidade, Sim, educação, cultura, primeira infância. E se você olhar a história da humanidade, ela se define muito mais pela cultura daquele momento, daquele lugar na geografia, no e ambiente. daquelas pessoas do ambiente, do que necessariamente pela, Biologia. pelo destino de cada Sim, um dado a partir do nascimento, sim. porque você nasceu homem ou você nasceu mulher. Então, eu acho que tanto uma mulher quanto um homem podem liderar, ser grandes líderes. Sim, Se sim. você precisa de testosterona para liderar, o mundo estaria meio perdido. É Agora, esse ponto. que tipo de liderança o mundo construiu? O mundo construiu liderança para homens, Sim, porque ele construiu modelos de gestão masculinos. sim. Então, quando você fala, a mulher tende mais ao cuidado, eu acho que isso é muito mais uma amarra cultural. Por quê? Porque o cuidado que a gente conhece hoje, a grande economia do cuidado, é ficar em casa observando os filhos e os mais velhos. Quando o cuidado poderia ser um modelo de gestão dentro de Isso, qualquer empresa. perfeito. Então, não é pelo gene, não é pelo hormônio, não é pelo seu sexo biológico que você pode fazer aquilo e não pode fazer aquilo outro, ou tem mais tendência a fazer aquilo do que a fazer aquilo outro. Eu acho que o mundo foi construído para que homens liderassem, porque isso foi a cultura construída no mundo, patriarcal, e mulheres participassem apenas da economia do cuidado, ficassem destinadas à estrutura doméstica, ao cuidado com os filhos, ao cuidado com os mais velhos, ao cuidado com a saúde da família, a alimentação da família, enfim. A história contou, porque é nobre, é digno, é magnânimo, é glorioso, a história dos homens. A história não contou a história das mulheres. Sim, isso Isso com é certeza. cultural, isso não tem nada a ver com biologia, na minha modesta opinião. Sim, sim. Tá? Então, eu acho que se a gente constrói estruturas onde as mulheres podem transitar bem, elas dominarão e liderarão Sim. aquelas estruturas. De Mas um a outro gente não jeito. tem, não sei se vai ser de outro jeito. Isso vai depender Talvez, muito mais da né? personalidade de Sim. cada uma, do que a gente aprendeu. Definitivamente, as mulheres dos anos 80, que entraram, como eu, no mercado de trabalho com umas ombreiras desse tamanho, muitas vezes usando gravata, muitas vezes usando cabelo curtinho ou preso, já não existem mais, graças aos tempos, à evolução, né? Sim, E da a gente mentalidade. conversando todo dia. Mas não sei que tipo de estrutura a gente fundaria. Certamente, do meu ponto de vista, seriam estruturas onde uma organização mais horizontal e menos verticalizada tenderia a fazer mais sentido. Mas eu posso afirmar isso? Não posso. A gente não teve um experimento Sim. de uma sociedade inteira organizada com estruturas do mundo do trabalho mais femininas do que E masculinas. mais horizontais do que verticais também, né? Que Até é até o. de horizontalidade você já tem os modelos de gestão já bastante estudados, né? Tem literatura sobre isso. Mas de mulheres o tempo inteiro em liderança ou empresas majoritariamente femininas dentro de uma estrutura social vasta, eu pelo menos não vi até agora. Sim. Então, eu acho que isso depende muito mais de cultura e da maneira como somos educados, que são os exemplos que eu citei na sua primeira pergunta, de como você educa um menino, como você educa uma menina, e como você faz uma sociedade inteira depender daquilo e aquilo vira um modelo mental. Então, é claro que vai ter mais mulher com problema de autoestima do que homem com problema de autoestima. Se a cultura fosse diferente, provavelmente isso não existiria. Certamente. Eu torço para que o que eu estudo há mais de 20 anos,
que é a autoestima feminina, seja uma matéria do passado daqui a pouco, que não seja interessante. Nossa, teve um momento na história que mulher teve baixa autoestima, olha que coisa louca. Eu espero que isso sinceramente aconteça, mas hoje eu estudo porque é necessário que antes de desenvolver qualquer grande tarefa na sua vida, você saiba quem você é e você se compreenda como um indivíduo que não depende de outros. Perfeito. Para estabelecer a sua... E que não seja escravo da biologia. Porque eu detesto quando dizem para mim assim, ai, você é tão cuidadosa, que fofa que você é. Não sou, não. Não sou, não. Não sou, não. Me educaram para prestar atenção nisso, mas não necessariamente. Se eu conseguir montar uma estrutura para cuidar disso para mim, se fosse uma empresa e eu pudesse botar homens e mulheres para cuidar disso e eu pudesse me ocupar de estratégia, tem muito mais a ver comigo do que ficar olhando o detalhe e o cuidado. Sim. E eu acho que isso não depende da minha testo nem do meu estrógeno, depende de quem eu sou. E se eu tivesse, em parte isso tem a ver com como eu fui educada. Eu fui educada por um homem que não enxergava em mim apenas as qualidades femininas e que não enaltecia as qualidades historicamente consideradas femininas para ocupar um lugar no mundo. O que meu pai me cobrava era que eu fosse uma pessoa que alimentasse o meu lado intelectual, que gostasse do jogo intelectual. E isso muito me beneficiou no futuro, porque eu não venho de uma família rica, eu não estudei em escolas maravilhosas, mas eu tinha liberdade para conseguir ser ambiciosa quando eu era pequenininha. Ou seja, um ambiente que te proporcionou abrir sua mente para outras formas de ser. Quando eu falei da biologia, até voltando um pouco nisso para corrigir um fator, a biologia ela nunca é determinante em nenhum comportamento, inclusive por isso os seres humanos evoluem, né? Porque ele tem a capacidade, inclusive, de ressignificar seus instintos. Não, e é um barato que a neurociência hoje nos explique isso. Assim, eu sou uma mega fã da neurociência, porque eu acho que quando ela explica que tudo é sistema nervoso central e tudo é estímulo, e a compreensão que o seu cérebro tem daqueles estímulos que você recebe, você fala, putz, se na primeira infância eu educasse essa menina para ser incrível, ela teria sido.